A todos vocês, amém? Abra a sua Bíblia no lugar de sua preferência. 2 Coríntios 12, versículo 1. Sobe o ar, fazendo favor, senão a turma vai ficar com frio. O gerente saiu, né, Dudu? O gerente saiu daí, né? Ô Patrícia, localiza o gerente, fazendo favor. 2 Coríntios 12. Localizamos já, Patrícia. Quem achou, diga amém. Quem está feliz ainda, diga amém. Ó, que benção. Quem está com fome, diga amém. Quem vai pagar um lanche para mim, diga amém. Estou com moral, hein? 2 Coríntios 12, 1 diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Verso 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria sensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessa revelação, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Feche seus olhos. Se você está do lado de um parente, familiar, coloca as suas mãos sobre o ombro dele. Pai, nós viemos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua doce voz. É a Tua palavra que nos direciona, é a Tua palavra que nos conduz, é a Tua palavra que nos dá vida, e nós necessitamos de vida aqui nessa noite. Pai, que seja uma noite em que nós venhamos ser restaurados pelo Senhor. Que seja uma noite em que o Teu Espírito venha ter liberdade em tratar em nossos corações, em nossas vidas. Que seja uma noite em que ela, o Senhor, seja, Senhor, Pai querido, Pai Santo, reatados. Em que, Pai querido, Pai Santo, em que mal seja desfeito. Que seja uma noite em que o Teu Espírito venha trazer restauração, vida, e que de fato nós venhamos viver a promessa do Senhor, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Pai, eu não tenho nada, eu não posso nada se a Tua presença, o Teu Espírito não for comigo, Pai. Então esteja conosco nessa noite, que a Tua presença fale aos nossos corações e que a nossa vida seja transformada nessa noite, em nome de Jesus. Podemos assentar? Eu gostaria de falar com você sobre o poder de Deus em meio às nossas fraquezas. Existem pessoas aqui que têm fraqueza, sim ou não? Todos nós temos as nossas fraquezas. Não existe aqui nem super-homem, nem mulher maravilha. Todos nós temos fraqueza. Quando lemos a história do apóstolo Paulo, nós podemos pintar o apóstolo Paulo de um super-homem, mas ele viveu tantas coisas em Deus, ele chegou a tantos lugares. Ele relata que ele chegou por visão ou corpo físico ao terceiro céu. Mas nós também podemos relatar um apóstolo Paulo cheio de fraqueza, cheio de dor, cheio de anseio.
Apóstolo Paulo, a Bíblia me deixa transparecer que ele era um homem de baixa estatura, um homem bravo, um homem que tinha os seus medos, as suas angústias, os seus momentos depressivos, mas a Bíblia relata que esse apóstolo Paulo, além de tudo isso, havia sobre ele algo que ele chamava um mensageiro de Satanás, que ele denominava como espinho na carne dele. Eu não sei você, mas tem gente que tem a sorte lascada para ter problemas, sim ou não? Eu fico às vezes olhando para mim, eu vejo tanto defeito, eu falo, nossa, descobri mais esse. Eu gosto de me gabar que eu não ronco. Gosto de me gabar que eu não ronco. Falei, nossa, isso é maravilhoso, pelo menos um defeito que eu não tenho. Um dia desse fiquei sabendo que eu ronquei. Falei, aí deu. Aí acabou para mim. Mas assim, todos nós temos falhas, defeitos, e todos nós temos tanta fraqueza. Mas assim, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, além de todas elas, ele tinha algo que ele chamava de espinho na carne. Alguns deixam a entender que esse espinho na carne poderia ser algo depois que ele fica cego, ele fica com um problema de visão. Pode ser que seja, mas eu não creio que dessa forma. Eu creio da forma que inclusive o filme dele passa e eles deixam transparecer isso. Esse espinho na carne dele eram memórias de uma vida cruel que ele havia levado antes de conhecer o verdadeiro Jesus. O apóstolo Paulo era aquele que pegava cartas para perseguir os cristãos, é aquele que matava crianças, velhos, senhores e senhoras, porque profanavam, bendiziam o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, sobre a vida dele havia o sangue do primeiro mártir, Estevão, aquele jovem Saulo, enquanto todo mundo estava querendo apedrejar Saulo estava segurando o casaco de todo mundo para que apedrejasse Estevão. Imagine isso. E um dia o apóstolo Paulo foi orar e quando ele ora, a palavra de Deus para ele é: Paulo, a minha graça te basta. Entenda, quando nós falamos de graça, nós não queremos falar dessa graça que se prega aí fora para se encher igreja, mas esvaziar o céu. Nós não estamos falando de uma graça que é licença para o pecado. Você pode pecar, que não dá nada. O tal do pai permissivo. Vai para o céu, todo mundo vai para o céu. Não é isso. Não é essa graça que cantores gospel se cansam e diz desistir do gospel. Não é essa graça. A graça que nós falamos não é a graça que nos dá licença para pecar. A Bíblia fala em Romanos 8:26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Quando se fala fraqueza, a Bíblia fala que o poder de Deus, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Quando se fala poder, a Bíblia transcreve para nós o mesmo poder de Atos 1:8. Você pode abrir Atos 1:8? Esse poder, ele é chamado de dunamis, que traduzido é dinamite, um poder de capacitação. Olha como esse poder capacita um homem e uma mulher. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Esse poder era um poder de que pegava um mero homem falho, um mero homem que muitas vezes nem estudo tinha, como o próprio Pedro, e esse poder capacitava aquele pescador, a ponto dele pregar um sermão, que durante uma só ministração, ele ganhava 3.000 almas, 5.000 almas. Esse era o poder que Deus estava falando de colocar sobre nós. Não tem como eu viver uma vida debaixo do poder de Deus e simultaneamente viver uma vida no pecado.
Então, quando nós falamos de graça, o poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza, a minha graça te basta, nós não estamos falando de uma graça que é compactuante com o pecado, mas nós estamos falando de uma graça que ela me capacita a andar sobre o pecado e a vencer o pecado. Amém? Você entende assim? Quando nós falamos sobre fraqueza, a Bíblia deixa transparecer que essa fraqueza, ela poderia ser ou uma falta de força física, ou uma debilidade natural de seu corpo físico, ou uma falta de capacidade requerida. Deus está dizendo para Paulo: essa fraqueza sua, eu sou sobre você, eu vou suprir ela. Mas o que é isso? Paulo diz, o que nós entendemos? Em 2 Coríntios 12, 11, a Bíblia fala que o próprio apóstolo Paulo, ele enfrenta a resistência da própria igreja. A igreja não tinha uma aceitação sobre Paulo, porque Paulo tinha um histórico ruim. Paulo tinha um histórico de perseguir e matar cristão. Então, a própria igreja vivia com um pé atrás sobre Paulo. Eu creio que muitos irmãos diziam a Paulo: Paulo, você não deve desempenhar ministério. Paulo, não tem como você fazer parte dessa igreja. O motivo é, você perseguiu, você matou. Imagine você congregando, ou até mesmo sendo pastoreado por alguém que feriu e matou os seus pais, que matou o seu filho. Imagine como era para Paulo. Pensa comigo como que era para Paulo. Paulo tinha em suas mãos sangue de prisioneiros por Cristo. Antigamente, como era morto um cristão, era colocado em uma arena com leões. Os leões eram presos, estavam presos e famintos. Diziam a eles: vocês vão negar o nome de Jesus ou não? Era só falar: eu nego. Vai embora, boa noite, tenha uma excelente noite de sono. Eles diziam não. E quando dizia não, soltava-se os leões, eles eram comidos vivos. Entenda isso. E sobre Paulo havia essa culpa. Sobre Paulo havia essa culpa. Sabe, mas você já imaginou o quanto Paulo se sentia incapaz? E muitas vezes, quando nós nos sentimos incapazes, por lembrar de onde já pisamos, por lembrar de quando falhamos, com quem falhamos, quando nos sentimos tão indignos para muitas vezes falar de Jesus para alguém, para muitas vezes profetizar mudança de vida para alguém, e de repente nós somos tomados por uma incapacidade em pensarmos: mas eu já falhei, mas eu já errei, mas eu já falei severamente. Entenda isso. Você já sentiu incapaz? Alguém já sentiu aqui incapaz? Alguém já pensou em desistir aqui? Cutuca o seu irmão, pergunta para ele: você já sentiu vontade em desistir? Diga assim para ele: não cometa essa loucura. Sabe por quê? A sua fraqueza física é onde Deus vai te capacitar. Acho que você não entendeu. A sua fraqueza é onde Deus vai te capacitar. Quanto maior a sua fraqueza, eu não falo de pecado, maior é o poço aonde o poder de Deus vai te encher para te capacitar. Você entende assim? Muitas vezes você não se acha bom o suficiente. Está alguém aqui que não se acha bom o suficiente. Quantos também se acham assim? Eu não me acho bom para nada. Quantos se acham assim? Levanta a mão. Bem-vindo ao clube. Deixa eu te falar sobre esse clube. Ele não tem nome ainda, mas depois nós podemos dar um nome para ele. Um casal estéril se tornou pai da nação eleita por Deus. Incapazes. Um prisioneiro do chefe da guarda se tornou governador numa terra estrangeira e livrou o mundo da fome. Ele era incapaz. Um velho qualquer decidiu ouvir a voz de Deus quando não tinha caído um pingo do céu. Ele construiu uma arca e foi canal de bênção para uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Olha aí. Um gago foi o maior líder da história do povo de Deus. Olha aí.
Um menino, um adolescente, que com uma pedrinha derruba o gigante e tira uma nação de um aprisionamento. Esse é o grupo dos incapazes eleitos por Deus. E ainda você se sente desqualificado? Cutuca o seu irmão, pergunte isso para ele, você se sente ainda? Se você está pensando em desistir é porque ainda não conhece Deus de fato. Nós como cristãos, nós deveríamos ser proibidos de termos em nosso vocabulário a palavra desistência, de podermos dizer, estou pensando em desistir, eu acho que para mim não vai dar, porque nós conhecemos o poder de Deus. Às vezes, porém, nós somos os primeiros a desistir. Muitas vezes os não cristãos são mais persistentes do que nós. Sabe, tem um homem chamado Thomas Edison, ele diz assim, eu não falhei, apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionaram. E ele foi o inventor da? Lâmpada, algumas ficaram com medo de falar. Thomas Edison. Conhecem Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos? Ele foi como posso dizer, o divisor de águas contra mas a escravidão. Abraham Lincoln tinha 9 anos quando a sua mãe morreu, 18, a sua irmã faleceu. Em 1931, acho que ele tinha 17 anos, alguma coisa assim, faliu. Em 32 ele se candidatou, perdeu. Em 33 ele faliu de novo. Em 33 ele teve o seu terceiro fracasso, faliu de novo. Em 36 ele perdeu a sua noiva. Em 40 ele tentou ser candidato, perdeu. Em 43 tentou de novo, perdeu. Em 46 perdeu de novo. Em 54 tentou o Senado, foi derrotado. Em 56 ele tentou ser vice-presidente, perdeu. Em 1960 o 16º presidente dos Estados Unidos. Abraham Lincoln não era temente a Deus. Certa vez Abraham Lincoln diz, a minha maior preocupação não é que você tenha fracassado, é que você esteja satisfeito com o seu fracasso. Está aqui falando alguém que ainda não conhece o poder de Deus. Vocês conhecem um tal de Walt Disney? O Walt Disney, ele foi demitido pelo jornal Kansas City, porque sabe qual era o grande motivo? O seu chefe achava que ele não tinha criatividade e não tinha boas ideias. E hoje todo cartunista sonha em trabalhar para o Walt Disney, que já morreu. Como que é a vida? Estamos falando de pessoas que não conhecem o poder de Deus. Imagine eu e você, se colocado nas mãos de Deus, o que Deus é poderoso para fazer. O grande problema é que nós muitas vezes não nos colocamos na mão de Deus, porque o inimigo diz que para nós não há mais jeito, que para nós não há mais oportunidade, para nós acabou, porque um dia nós erramos, um dia nós falhamos, um dia nós vacilamos. Imagine o que os irmãos falavam sobre o apóstolo Paulo, imagine o apóstolo Paulo ensinando sobre o amor. Imagina, o cara que matou milhares de pessoas falando, irmão, o amor. Se não for o amor, imagine o que ele ouvia. Quem é você, Paulo? Imagine você falando para o apóstolo Paulo, eu fiquei tão irado no trânsito hoje, apóstolo, que eu xinguei. Ele falou, não, irmão, não vai fazer isso. Mas quem é você? Quem é você? O apóstolo Paulo, ele era alguém que se sentia incapaz. Imagine, mas aí, de repente, ele orando, Deus diz para ele o quê? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua incapacidade. Mas que graça é essa que me basta e acabou, eu só preciso dela? Que graça é essa? Entenda isso, se você tem fraqueza, Deus vai te usar em cima da sua fraqueza. Se você se sente incapaz, hoje Deus te capacita. A Bíblia foi feita por incapazes. E aqui está mais um, e aí está outros, mas somos incapazes, que devemos ser colocados nas mãos de Deus, amém? A maioria dos profetas, juízes, sacerdotes, patriarcas, era nascido de mulher estéril. Se você é estéril, o dia que Deus te der um filho, saiba que o seu filho já nasce com um chamado muito grande. Vamos lá, Sara, estéril, teve um patriarca, Isaac.
A mãe de Sansão era estéril, teve um dos maiores juízes da história. Ana, estéril, um dos maiores sacerdotes e profeta da história, Samuel. O homem que veio preparar o caminho para Jesus era filho de uma mulher estéril, João Batista. Entenda isso, Deus usa os incapazes, Deus ama os incapazes, e nessa noite Deus quer levantar uma remessa nova de incapazes. Deus quer levantar uma remessa nova de pessoas segregadas, jogadas de lado, abandonadas, pelo qual Deus levanta, escolhe, sela para um novo começo. Você crê assim? A maioria da Bíblia foi escrita por homens assassinos. Te provo. O Pentateuco inteiro e o livro de Gênesis foram escritos por quem? Moisés. Quase o Novo Testamento inteiro foi escrito por quem? Paulo. E aí sobrou um pouquinho para Davi, escreveu um pouco de Salmos. A maioria da Bíblia foi escrita por homens que erraram e falharam de uma forma muito brusca, pelo qual eu e você, se tivéssemos a oportunidade, apontaria o dedo para eles e falaria: você não pode, você não pode, você não pode. Mas Deus diz: a minha graça te basta. Entenda, Romanos 5,20 diz: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aonde o pecado abundou sobre a minha vida, é um poço para que o poder de Deus possa me aperfeiçoar, para que o poder de Deus possa levantar homens e mulheres que façam a diferente a partir de hoje. Você crê assim? Cutuque o seu irmão e diga assim para ele: Deus quer te levantar, Deus quer te usar. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 12:7. Ontem nós tivemos Rede Free, nós estamos falando aqui da série O Pai Tá On. Ontem nós falamos sobre nós estamos detectando resquícios da orfandade em nossa vida. Se você tem um filho, um sobrinho, um parente, traga para a Rede Free. Sábado que vem nós não vamos ter, mas no outro sábado nós teremos. Traga, Deus quer curar jovens nessas áreas em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. 2 Coríntios 12:7. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para sua mulher. Assim diz o Senhor: de a sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e lhe darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo o Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Todo mundo conhece o fatídico ponto da história de Davi. Davi, um rei muito bem sucedido. Davi, um rei eleito, escolhido por Deus. Davi, o maior rei da história do povo de Israel. Davi, o homem pelo qual Jesus é chamado de filho de Davi. Ele, por um momento, nós pensamos que ele acabou com a história dele, uma história horrível, pecaminosa. O que Davi fez? Creio que todo mundo sabe. Davi era para estar na guerra, não foi. Enquanto todo mundo estava na guerra, ele estava dando um rolê em seu palácio. Ele enxergou a mulher de um soldado seu tomando banho, se interessou por ela, trouxe ela para casa, deitou com ela, engravidou ela.
tentou trazer o seu esposo para deitar com ela, o seu esposo recusou porque não achava justo, né? E ele tentou e não conseguiu. Porém a Bíblia diz que por fim ele manda Urias de volta para a guerra com uma cartinha, fala, não leia, entrega para o seu chefe. Essa carta estava recomendando pôr Urias na frente da guerra para que Urias fosse morto, e de fato Urias é morto. E quando volta, Davi dá uma de bonzinho e fala, olha, eu estou com pena dessa mulher, vou cuidar do filho dela, vou casar com ela, um bom homem Davi, né? E Davi traz ela para si. Tudo bem. Para o povo ficou tudo bem. Um dia Deus revela a história que estava por trás disso. Era algo muito forte. Uma pergunta que eu faria para você conhecendo a história de Davi, você certamente daria um ponto final nela, diria, não dá, para Davi não tem jeito. Por menos nós colocamos ponto final em nossas vidas. Por menos nós pensamos que para nós não dá. Muitas vezes você já deve ter uma falha muito grave quanto ao seu caráter, de ordem sexual, de ordem de caráter, e muitas vezes você coloca um ponto final em sua história. Por menos nós colocaríamos um ponto final na história de Davi, porém Deus não colocou. Imagine você congregaria na igreja do pastor Davi com a missionária Betseba, com uma história dessa? Imagine você pedindo, você jovem, pedindo ajuda para o pastor Davi, porque está com uma tentação contra a pornografia. Imagina. Mas assim, nós entendemos em que a história de Davi, ela não foi colocada na Bíblia, para que nos desse uma licença para pecar. Se Davi pôde, eu posso também. Nós entendemos que a história de Davi foi colocada na Bíblia, nos mostrando o quanto Deus é poderoso para perdoar e reescrever uma nova história. A história de Davi, ela foi colocada na Bíblia, mostrando para mim e para você que um dia erramos e falhamos de uma forma tão grave, que quando nós colocamos a nossa cabeça sobre o travesseiro, nós sentimos vergonha e repulsa daquilo que um dia já fizemos. Deus diz para nós, através da narrativa de Davi, para você é possível um recomeço, para você é possível uma nova história. A história de Davi não é um licenciamento para um pecado, mas a história de Davi é Deus mostrando para nós que ainda Deus quer e Ele deseja nos usar. É Deus dizendo para mim e para você, eu ainda faço nova todas as coisas em sua vida, eu ainda escrevo certo por linha torta, eu ainda faço novo sobre a sua vida. Você crê assim? Deus ainda quer te usar, porque de fato Ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e de fato Ele quer cumprir isso sobre a nossa vida, e Ele transcreve dessa forma, e Ele nos ensina dessa forma. Entenda, quantos filhos teve Davi? Você sabe quantos filhos teve? É a pergunta do quiz, quinta-feira, hein? Vocês responderam o quiz? Vocês responderam? @ICB Limeira, toda quinta-feira tem um quiz bíblico. Vocês veem lá? Quem respondeu o quiz? Levanta a mão. Traz um brinde para eles. Estou brincando. Mas gente, sabe para que é aquilo? Aquele quiz? Primeiro que é para te entreter, para você não ficar vendo Fazenda. Segundo que quando nós respondemos ao algoritmo, o algoritmo lança mais a igreja, então nós divulgamos mais o trabalho. Então participa, tá bom? Davi teve 19 filhos. 19. Você está com 2, 3, já não está aguentando mais? Fala aí. O leite está caro, não está? Não está? Davi teve 19 filhos. Cutuca o seu irmão aí, fala aí, 19. Fala para ele, se inspira, irmão. Irmão Luiz, o senhor não, pelo amor de Deus. Eu queria ter 3, já toquei para 2, estou pensando. Entenda, Davi teve 19 filhos. E sabe qual que Deus escolheu para ser o sucessor de Davi?
o filho dele com Betseba. Que coisa. Sabe quem está na genealogia de Jesus? O rei dos reis, o senhor dos senhores. Na genealogia de Davi tem Tamar. Vocês sabem a história dela. Ela se prostituiu com o seu sogro. Raabe, uma prostituta. E Betseba. Entenda isso, mais do que isso, o pecado poderia ter destruído uma linda história, como a história de Davi, praticamente destruiu, porque é isso que o pecado faz, o pecado destrói família, o pecado destrói lar, o pecado coloca ponto final numa história, mas vem Deus e escreve uma nova história e coloca sobre nós um recomeço. Vem Deus e diz para nós, aonde abundou o pecado, superabundante é a minha graça. Você crê assim? O pecado tirou Adão e Eva do paraíso, porém Deus diz, dessa mesma mulher, nascerá um que pisará na cabeça da serpente, e nasceu, é Jesus. Isso é graça. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Seu futuro não depende do seu passado, o que ficou para trás, se confessado, acabou. Ontem eu falava com a Rede Free, existe duas culpas. Uma culpa é muito boa, essa você deve ter sobre você, é a culpa que me traz na consciência que eu errei, eu tomo ela para mim, acerto a minha vida, essa é excelente, é o Espírito Santo. Mas existe uma culpa ruim, errada, que é uma culpa que vem sobre mim depois de eu ter acertado. Essa culpa é do inimigo, é Satanás, é ele querendo pôr um ponto final na sua história. A Bíblia fala que quando nós confessamos o pecado, Deus, ele esquece no mar do esquecimento e ele não se lembra mais. Entenda isso. Você não pode viver uma vida debaixo de culpa, porque um pecado acertado é um pecado confessado, e dele Deus não se lembra mais. O inimigo não pode ter mais poder sobre a sua vida. Você crê assim? Muitos olham para o seu passado e diz, não é possível Deus usar alguém como eu. Você fala isso porque não sabe o que eu fiz. Sabe, meu irmão, não interessa o que você fez, o interessa é que Deus é um Deus perdoador, e quando Ele derramou o sangue da cruz do Calvário, Ele não derramou selecionando um ou outro, Ele derramou sobre todos aqueles que aceitam o sacrifício dEle, e entregam a sua vida a Ele. Nessa noite, Deus quer te tirar do lamaçal da culpa. Nessa noite, Deus quer tirar você do lamaçal, sabe, daquilo que quer te destruir com culpas ruins. Deus quer tirar você debaixo da escravidão da pornografia. Deus quer tirar você da escravidão da prostituição, do adultério. Deus quer escrever uma nova história sobre a sua vida, mas aceite, entenda que Ele não colocou um ponto final na sua história. O único que pode colocar um ponto final na sua história é você, quando vira as costas para aquilo que Ele deixou para nós, dizendo, a minha graça é o suficiente para você. Quando Ele diz, a minha graça é o suficiente para você, é alguém querendo dizer, mas eu fiz isso. Ele fala, escuta, a minha graça é o suficiente para você, acabou, quieta. Agora o que nós precisamos entender, não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que escolheu a nós, e Deus não escolhe alguém para deixar de enfeite. Olha para esse irmão que está do seu lado, se fosse para escolher algo para ser enfeite, com certeza não seria ele. Você está do lado da sua esposa, é diferente, fala, não, o pastor errou, cutuca, fala, pastor errou. Sabe, muitas vezes você para e pensa, mas Deus parou de falar comigo, há muito tempo eu não escuto Deus. Que saudade quando Deus falava comigo, que saudade quando Deus me animava. José pensou que Deus tinha parado de falar com ele, porém Deus falava com um sonho para Faraó. Jonas pensou que Deus tinha parado de falar com ele, mas Deus direcionava o peixe para jogar Jonas em uma nova história, em um novo destino. Muitas vezes você está aqui dizendo, há muito tempo eu não sinto Deus, eu não mereço, eu errei, eu falhei, eu pequei.
Quem sou eu? Deus te trouxe hoje aqui, nessa noite, para falar com você algo. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aquilo que era um ponto final, nessa noite o Senhor coloca uma vírgula e reescreve uma nova história para a sua casa, para a sua família. Todo sentimento de culpa, todo sentimento de escravidão, nessa noite cai por terra, e nessa noite se inicia um recomeço sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre essa casa. Você crê nisso? Se coloque de pé e vamos orar em nome de Jesus.